Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo mestre, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, pedimos nesse momento o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, nessa casa de quase um século de trabalho, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, possa ser bem intuída por todos vocês e que nós outros possamos assim apreendermos ao máximo todos esses ensinamentos. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Estamos, portanto, desenvolvendo o estudo que os espíritos fizeram e Kardec codificou, né? Através das observações, como a gente já viu na primeira semana que a gente falou a respeito, sobre as observações para que pudessem se estabelecer as características daqueles espíritos, né? Para identificar em qual ordem um espírito se encontra e também em que classe ele está dentro da sua ordem. Então, nós temos aí três características principais, três ordens principais, que é a dos espíritos imperfeitos, está na última, né, dos bons e dos puros. Então, terminamos esse aqui na semana passada, falando sobre a característica principal aí, né, do último espírito, da última ordem dos espíritos, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, mostrando aí que esses espíritos têm predominância da matéria sobre o espírito e tem propensão ao mal. É assim, através disso, que eles se caracterizam, que eles apresentam suas características principais. Agora, vamos seguir para a segunda. Isso tudo, a gente só está identificando as ordens, tá? Isso tudo vai ser detalhadamente estudado, como a gente falou na semana passada, da importância em saber das características deles, para a gente saber com quem nós estamos lidando, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual. Quem é que está nos influenciando, para saber se a gente pode ou não atender aos apelos desses espíritos, bem como para nós identificarmos onde nós estamos encaixados. Porque, na verdade, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, nos faz pensar muitas vezes que somos totalmente do bem. Isso não é verdade, porque nós estamos num planeta de provação e expiação. Isso já prova que boa bisca a gente não é. Senão a gente não estava por aqui, né? Então a gente precisa ter conhecimento dessas características e fazer uma análise sincera, né? Uma reflexão sincera dos nossos atos, consultar bem a nossa consciência, para a gente ver o que a gente também ainda guarda em nós, né? Para a gente saber aonde que a gente está. Porque no momento que a gente identifica isso, a gente luta para melhorar e consegue, né? Sócrates, ele trouxe lá dos sábios, né? Dos antigos sábios da Grécia, algo que ele viu escrito lá, que ele resumiu e deu a conhecer ao resto do mundo: conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo não é de Sócrates. Não foi Sócrates que falou isso, não é? Então é atribuído a ele. Mas não foi Sócrates que falou conhece-te a ti mesmo. Ele trouxe isso dos 7 sábios antigos da Grécia, que estava escrito lá no oráculo de Delfos. Isso está ainda escrito lá no oráculo de Delfos, né? Não só isso, né? Tem uma frase inteira. E Sócrates resgatou esse pedacinho aí e deu a conhecer ao mundo. Então, muita gente acha que foi ele que falou isso. Não. Ele foi lá para saber sobre ele, consultar os oráculos,
né, as sacerdotisas para saber sobre ele. Por que é que achavam que ele era um sábio? Porque ele, a única certeza que ele dizia que ele tinha, era que ele não sabia era nada. Então, por que achavam que ele era um sábio? Ele foi lá para saber isso. Olha a honestidade dele, né? A sinceridade e a humildade dele. Ele foi, então, veio a resposta que ele procurava, dizendo que ele era um sábio mesmo. Até pelo fato que o levou lá. Né? Por ele ter constatado que ele não sabia nada, isso é humildade e é sabedoria sem ter orgulho e vaidade sobre ela. Então diz que não, que ele realmente, que ele podia estar tranquilo, que ele estava no caminho certo, que ele era um sábio e que ele deveria passar seus conhecimentos. Né? Ele não escreveu nada, deixou para Platão escrever e Platão escreveu. Então, mas ele trouxe, ele viu isso escrito lá no oráculo de Delfos, na parede, e ele resumiu, né? Porque isso eu até esqueci a frase toda, eu até sabia, mas a memória anda falhando. Então tá lá, ele resgatou esse pedacinho, conhece-te a ti mesmo. Porque no momento que a gente começa a se conhecer, as coisas vão melhorando, porque a gente começa a não gostar do que a gente aprende a ver. Né? A gente começa a falar, quando acontece às vezes alguma coisa e a gente coloca aquilo ali, a análise da razão, da consciência, a gente fala assim, nossa, eu não gostei de ter feito isso não. E eu não gosto de ser assim não, preciso mudar. Então, é o reconhecimento do fato que faz que a gente mude. Porque se a gente não coloca nada à luz da nossa razão, da nossa consciência, a gente não vai nem achar que está errando. Né? As pessoas que não se preocupam com isso, elas nem acham que elas estão erradas. E acham que elas são o suprassumo da bondade, né? E aí a coisa complica, porque não melhora. Porque tem, né, aquela história, bom, se está tudo bem, se está tudo certo, eu não mexo nisso. Então, a gente tendo aquela consciência, aquela vontade de conhecer, né, e no momento que a gente começa a se conhecer, né, conhece-te a ti mesmo, encontrarás aí a verdade, a felicidade, isso realmente, porque a gente começa a ver os efeitos e começa a consertá-los e a não querer errar mais erros velhos, né? Então, a gente não está na categoria dos bons espíritos. Então, se a gente fizer uma análise assim, legal mesmo, consciente, sincera, daquilo que a gente é, a gente vai ver quanto que a gente ainda tem que mudar, quanto que a gente ainda tem que fazer por nós, né? Para a gente melhorar, fazendo aí nossa reforma íntima. Então, para entrar nessa categoria aí, que está aí, ó, de espíritos bons, a gente precisa de ter essas características aqui, senão a gente não vai para ela. Então, a segunda, né, que é a segunda ordem, dos espíritos bons, eles são caracterizados, no geral, pelo quê? Pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. Não está tão longe assim da outra, tanto que é a segunda, né? A primeira lá de baixo, a última, é a dos espíritos, perdão, a terceira ordem é dos espíritos inferiores, né, imperfeitos. Então, não está tão longe. A gente tem o desejo de praticar o bem, mas não pode ficar só no desejo. Eles têm o desejo de praticar o bem, mas como há uma predominância do espírito sobre a matéria, isso não fica só no desejo, isso vai para a ação. Isso vai para a atitude, porque eles têm o espírito acima da matéria. Então, sabendo disso, esse desejo de praticar o bem não fica só no desejo, não. Eles entram em ação. E que o que nem sempre acontece com os espíritos que estão na ordem dos imperfeitos. Eles, além de ter desejo de praticar o mal, como a gente viu no outro slide, eles têm esse desejo. Aqueles que não têm o desejo de praticar o mal, às vezes também não têm o de praticar o bem. Fica naquela, em cima do muro. Né? E ainda quando tem o desejo de praticar o bem, não vai muitas vezes à ação. Fica só ali no desejo. Então a gente tem que analisar e ver o que a gente é. Né? Cada um é que tem que fazer a sua
a sua reflexão. A primeira compreende os espíritos puros, quer dizer, a primeira ordem compreende os espíritos puros que atingiram o supremo grau de perfeição. Então, nós temos essas 3 ordens. A primeira, de espíritos puros, nem tem subdivisão nenhuma, né? Porque está aqui, ó, atingiram o supremo grau de perfeição. Olha só, atingir o supremo grau de perfeição não quer dizer que eles sejam absolutamente perfeitos. Porque isso só Deus. Eles são perfeitos com relação ao planeta em que eles estão, com relação ao grupo em que eles estiverem inseridos. Então, ali eles são assim perfeitos. Mas absolutamente perfeito, ninguém chega a ser. Só Deus. Nós vamos sempre ter uma perfeição relativa, porque nós somos criaturas e não criadores. Nós somos co-criadores de Deus, mas estaremos sempre abaixo dele. Né? Então, não vamos chegar ao absolutismo da perfeição, mas vamos chegar sempre a perfeições de acordo com o grupo, o sistema, as condições, o planeta, né, o mundo em que a gente se encontrar. Então, dos espíritos puros. Bem, aqui tem o resumo e que nós vamos estudar cada uma dessas aqui, ó, para a gente ver. Então, o resumo da escala espírita é esse aqui. Primeira ordem, espíritos puros. Primeira classe, espíritos puros. Segunda ordem, dos bons espíritos. Esse tem 5 classes. Né? Temos a segunda de espíritos superiores, que já estão quase aqui. A terceira de espíritos de sabedoria. A quarta, eu falei 4, né? 3 ordens. 4 ordens. Aqui já é espírito imperfeito. Então, a segunda classe, espíritos superiores. Terceira classe, espíritos de sabedoria. Quarta classe, espíritos prudentes e sábios. E quinta classe, espíritos benevolentes. Esses aqui, essas classes aqui, essas 4 classes estão aqui dentro. Dentro da segunda ordem, dos bons espíritos. Então, esses aqui, nós vamos ver nas características, como a gente viu ali, eles têm predominância do espírito sobre a matéria e eles têm um desejo sempre de fazer o bem. Então, são esses que se encontram aqui nessas classes, dentro dessa ordem aqui. E aqui nós temos a terceira ordem, que é a dos espíritos imperfeitos. Algumas vezes a gente encontra espíritos inferiores, né, escrito isso, né, nas ordens, mas não importa. Imperfeito, inferiores. Há quem não gosta da palavra imperfeito, dessa tradução, dizendo que Deus não criou nada imperfeito. Ele criou, sim, os espíritos, digamos assim, simples e ignorantes, por trabalharem no seu desenvolvimento. Mas, se a gente for também classificar de inferior, Deus também não criou nada inferior. Né? Então, isso aí é uma questão, como os espíritos dizem, de linguística, né? De idioma, de língua, então isso, de palavras, isso não importa. Imperfeito, inferior, no sentido de ainda não ser um espírito bom, um espírito liberto das suas paixões que o prendem aos planos inferiores. Então, essa é a maior das 3, né? Dentro da terceira ordem, nós temos a 6ª classe de espíritos perturbadores, a 7ª, espíritos neutros, 8ª, espíritos pseudo-sábios, 9ª, espíritos levianos e a 10ª, espíritos impuros. São aqueles mais inferiores, os mais imperfeitos que a gente pode ter. Nessa classe aqui, a gente vai ver que estão aqueles espíritos chamados de demônios, né? de anjo mau. Não existe a força do mal, não existe isso, né?
Não existe uma força do mal duelando com a força do bem em relação a Deus. Com a gente tem. Nós estamos sempre nesse duelo entre o bem e o mal, em nós, mas não com Deus. Deus é o bem supremo, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele não criou o mal, ele não criou a imperfeição nem a inferioridade. Ele criou, sim, os espíritos numa simplicidade e numa ignorância, para que eles pudessem, no decorrer das suas escolhas, usando o grande presente dele para todos nós, que foi o livre-arbítrio, a liberdade de se expressar e de escolher, colocou a intuição, o instinto de conservação, a intuição, os anjos da guarda, os espíritos protetores, junto de todos nós, para que a gente possa, quando não estivermos em condições de escolher, sermos auxiliados pelos bons espíritos que vão nos inspirar, mas sempre deixando a nossa vontade prevalecer, porque nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Porque isso é necessário para que a gente possa evoluir e ter o mérito da vitória, né? O mérito da evolução. Evoluir porque aprendi, porque entendi que o bem se sobrepõe ao mal. Então aí não é uma imposição, nem uma escolha de ninguém. É minha, eu preciso entender isso, né? Então nós vamos estudar isso aí, porque isso é o caminho da evolução. Então olha só, todos que estão aqui, que são os espíritos impuros, não é uma força maligna lutando com a força benigna do Pai, do Criador, não. São espíritos que foram criados simples e ignorantes e usaram a sua liberdade de pensar, de ação, né, de expressão, para o mal. Eles desenvolveram o mal em si, não foi criado por Deus, eles desenvolveram o mal em si, e ali eles permaneceram por vontade própria o tempo necessário para que entendam que não pode ser assim. Né? Então, como nós somos imortais, nós temos aí, né, inimagináveis, inúmeros séculos e milênios para a gente evoluir. Quanto mais a gente demora, pior para nós, né? Mais a gente vai sofrer as consequências da nossa inferioridade. E assim vai, quer dizer, todos eles, esses espíritos aqui, os mais impuros, né, eles vão entendendo e vão melhorando. E vão compreendendo a razão do bem, a necessidade do bem, até para eles mesmos. E vão evoluindo. Por isso que está aqui, evolução, né? E quando chega cá em cima, são espíritos puros que estão aí auxiliando Deus, né, nas suas criações, né? São prepostos aí, né, daqueles que são designados para governarem os mundos, como no caso Jesus é para nós, né, um espírito puro, que com relação à terra era perfeito, é perfeito. Mas ele também continua em evolução, porque ele não é uma criação especial. Ele foi criado também simples e ignorante e fez a sua trajetória. Não necessariamente passou por todos esses itens aqui. Pode ser que ele, criado simples e ignorante, ele já compreende, desde cedo, já começou a compreender a necessidade de cada vez mais cultivar e desenvolver o bem que foi impresso nele, quando foi criado por Deus a sua imagem e semelhança. E aí sim, porque tanto que no livro dos Espíritos nós encontramos, e vamos ler essa parte, que os Espíritos não necessariamente têm que passar pela fieira do mal, para que eles possam se tornar relativamente perfeitos, para que possam evoluir. Eles precisam passar pela fieira da ignorância. Então os erros em uma grande quantidade de espíritos, não é pela maldade, e sim pela ignorância. Como às vezes a gente vê pessoas do nosso círculo de amizade, né, de círculo de ação, de conhecimento,
A gente vê pessoas cometendo erros e você sente naquela pessoa que ela não está fazendo aquilo ali por maldade. Ela está fazendo por ignorância. Tanto que essas pessoas são conhecidas e reconhecidas neste nível aí de ignorância e não de maldade, quando você ensina essas pessoas, esclarece essas pessoas e elas são gratas a você. E elas não erram aquilo ali mais. Então só tomava aquela atitude por ignorância, por não conhecimento do que era para fazer de bom. No momento que elas aprendem, elas não fazem, elas não cometem mais aquele erro. Então a ignorância nos impulsiona para frente também, porque quando a gente erra também pela ignorância e pelo mal também, evidentemente, a gente vê o resultado negativo. Mas os espíritos inferiores, muito malévolos ainda, eles se comprazem com aquilo ali. Eles não querem melhorar, eles não ligam. Enquanto que o espírito ignorante, que ele não está na fieira do mal e sim da ignorância, ele vê o mal que a ignorância dele fez, ele logo quer consertar, ele fica com drama de consciência, com remorso, com arrependimento, porque ele não se perdoa, porque ele fala, eu não tive essa intenção, eu não quis prejudicar assim, eu não sabia. Né? Então, aquele passa a saber, não comete mais aquele erro. Esse é aquele espírito que vai chegar aqui muito mais rápido do que outros. Né? Então, a maldade, a iniquidade, a impureza, ela existe por má conduta da alma, porque ele faz péssimas escolhas, como a gente já costuma falar aqui, eu gosto de usar esse termo, são deselegantes nas escolhas que fazem e cada ação carrega uma reação. Né? Deus não está lá com um dadinho, né? Ou então, fala, não, você fez isso, isso e isso, agora você vai sofrer isso, isso e isso. Não, cada ação carrega em si a reação. Então não tem como a gente escapar. É a lei de causa e efeito. Eu faço algo, esse algo carrega a consequência. E se eu não analisar a minha atitude para analisar a consequência que ela pode me trazer, aí eu vou sofrer. Eu vou sofrer e não posso reclamar. Porque eu busquei isso, eu procurei isso. Né? É o caso que a gente aqui tem falado muito sobre essa questão de doença e doentes. Então as pessoas, a maior parte das pessoas que sofrem por causas atuais das aflições, né? Aquelas causas que poderiam não ter existido ali, porque foi má conduta mesmo, foi uma escolha deselegante na sua vida, essas pessoas arranjam doenças para elas, porque aquela atitude que elas estão tomando está mostrando isso, e elas são até avisadas. Às vezes não acontece nem assim de surpresa, não. Às vezes vai ao médico, o médico fala assim, fulano, se você continuar com essa atitude, fazendo isso, isso e isso, você vai adoecer muito e pode lhe trazer uma doença incurável. A pessoa é avisada, mas ela não liga. Ela prefere tomar as atitudes que ela quer tomar, mas ela não liga para aquilo que foi dito para ela. Então, as atitudes que ela vai tomar, que contrariam o conselho daquela pessoa, do médico, ou seja, né, de quem estiver ali conversando com ela, não interessam para ela. Né? Ela não vai tomar essa atitude, ela vai tomar a que ela quer. Então, naquele momento, ela sabe que tomando aquela atitude contrária à opinião de quem sabe, vai gerar uma consequência, mas ela não pensa naquela consequência, porque ela acha que ela não vai chegar, mas vai. Vai chegar sempre, porque não é possível. Se eu plantei vento, eu vou colher tempestade. Não tem jeito. Todo agricultor sabe que se ele colocou uma semente na terra, vai nascer aquela que ele botou lá. Não vai nascer outra. Se ele plantou espinho, vai nascer espinho. Se ele plantou rosa, vai nascer espinho com rosa perfumada, mas não vai nascer espinho puro. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que aprender, que somos responsáveis.
Enquanto a gente continuar nessa irresponsabilidade que a gente anda, a gente vai ficar aqui, ó. E depois fica reclamando das coisas. Não, a gente está aqui porque a gente não fez certo. A gente não fez certo. Então, a gente precisa fazer certo, né? Então, vamos agora às características gerais. Não é de cada uma daquelas classes, não. São as gerais. De todos. Quer dizer, essas características aqui, elas são comuns a todas aquelas classes, né? A todas essas aqui. Essas que a gente vai ver agora gerais, as características gerais, são comuns a todas essas classes aqui, ó. Vai de impuro até perturbador, as características que nós vamos ler. Depois nós vamos um por um, tá? Mas agora são essas aí. Então, vamos ver. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Em todos eles. Mesmo aqueles que já estão lá, na beira, né? No último degrau dessa ordem, né? Mesmo eles ainda trazem predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões. Todas elas. Ah, mas eu não sou assim, todas elas, eu não carrego aquilo tudo, orgulho, vaidade, cobiça. Carrega todas, só que em graus diferentes, né? Às vezes a pessoa tem um tracinho só de alguma dessas inferioridades, dessas paixões, mas ainda carrega. E é exatamente essa evolução que a gente vai tendo, a gente vai se tornando menos ciumento, né? Vai se tornando menos orgulhoso, porque isso é gradativo. Não é de uma hora para outra que o meu orgulho vai acabar, não. O meu orgulho ele vai acabando aos poucos. Não, a natureza não dá salto. E paixões são complicadas para que a gente se livre delas. Não é fácil a gente se tornar uma pessoa menos orgulhosa, menos vaidosa. Isso não é fácil, não basta a gente querer, não. É o que a gente viu naquela palestra que eu falei com vocês sobre as doenças e tudo. Nós criamos hábitos na nossa vida que é muito difícil se livrar deles. Se fosse fácil, a gente não os teria, porque nos prejudicam, né? Mas não são fáceis de se livrar. Por quê? Porque os nossos hábitos são o resultado de padrões vibratórios da alma. Isso não é simples. Não é uma coisa que basta assim, eu quero. Não. Eu quero, eu desejo, eu quero, mas eu tenho que trabalhar para isso acontecer. É igual aquele que às vezes senta no sofá e fala assim, gente, eu desejo tanto arrumar um emprego, quero tanto um emprego, mas continua lá na casa dele, sentado no sofá da casa dele. Nunca vai arrumar. Porque ninguém vai bater na porta dele e falar, fulano, você quer um emprego? Ganha bem a beça? Claro que isso não vai acontecer. Então, o fato da gente, né, querer... Eu falo às vezes por mim, porque eu não conheço vocês, eu te conheço por mim. Tem hora que quando eu vou botar uma roupa que ela não entra, né? Nem deitado, fez clé, não vai. Aí eu sento e penso assim, eu queria tanto ser mais magra. Queria tanto perder um peso. Aí, foi só naquele momento que o fecho clé não subiu. Porque dali a pouco eu chego lá na cozinha e tem uma torta de chocolate, eu caio dentro. Aonde que está a minha vontade, meu desejo? Não passou como eu ouvi essa expressão de um orador, e eu tenho visto um monte de palestras para ver de quem foi, porque eu fico usando, mas eu não sei quem foi que falou isso, porque eu, na hora era um grupo assim, eu não sei qual deles que falou isso, e eu não consigo achar mais a palestra. Adorei quando ele falou isso. Que tudo, em muitas pessoas, esse plano inferior que a gente vive, né? A vontade, as nossas preces, tudo, não passam do céu, da boca, né?
Eu adorei essa expressão, não é minha, gostaria muito que fosse, não é. E eu não sei nem de quem é para poder dar o crédito para ele, mas eu ainda vou descobrir. Eu vou descobrir e vou falar, porque ele merece esse crédito, né? Porque eu achei isso ótimo. Então, aquela hora que o Fesclero subiu ali, e que eu falei, eu queria tanto ser mais magra, né? Perder peso. Não passou do céu da boca. Porque o que passou do céu da boca foi o quê? O bolo de chocolate. Esse passou do céu da boca e não foi pouco, não. Olha, gente, a gente tem hora que eu me pego fazendo umas coisas que eu falo assim, meu Deus, socorro! Porque não podia mais, né? Tá fazendo essas coisas, não. Né? Porque mesmo que a gente deixe de fazer certas coisinhas, a gente não vai ser perfeito, não vai ser, e está muito longe disso. A gente, às vezes, não passa nem de um degrau para o outro nessa evolução aqui. Mas já é alguma coisa, né? Já é alguma coisinha. A gente já vê, assim, a escuridão clareando um pouquinho, né? Então, continuando aqui, ó. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus, em alguns há mais leviandade. Enquanto, né, isso vem também se somar aquilo que a gente falou da ignorância. Nem toda pessoa que erra é má. Às vezes ela está errando por ignorância, ou às vezes ela está errando por leviandade, criancice, né, ingenuidade, inconsequência. Olha, o que tem de pessoas inconsequentes não são más, mas são pessoas que não medem as consequências e fazem umas coisas que você fica olhando para a pessoa assim e fica pensando, será que ela é boa mesmo da cabeça? Será que ela tem algum problema? Será que está faltando um ajuste, né, no parafusinho? Porque não é possível. E acha uma graça, morre de rir daquilo. E tem hora que você fica olhando e fala assim, será que eu é que estou errada? Né? A gente faz esse julgamento, eu já falei com vocês, julgar a gente pode, mas para dentro. Não pode botar esse julgamento para fora para denegrir a pessoa, né? Então, são coisas que a gente vai fazendo que pela nossa infantilidade ou leviandade a gente comete erros, mas é assim. Está aqui, ó. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. Mas mesmo assim, vamos combinar, né? Que tem momentos que a gente não consegue conviver com essas pessoas assim. Porque não tem maldade, mas são desastradas, né? E causam problemas para a gente. Mas, infelizmente, ainda faz parte aí da nossa companhia, né? Uns não fazem o bem, nem o mal. Mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Então é aquilo, não tem propensão ao mal totalmente, mas também não tem para o bem. Então não fazem o mal, mas também não fazem o bem. E o que a gente já aprendeu, né, em todo esse tempo que a gente vem estudando o livro dos Espíritos e tudo, o Evangelho, os Espíritos falam que ainda que a alma não faça o mal a ninguém, mas se ela não faz o bem, ela já está fazendo o mal por não fazer o bem. Por quê? Porque do bem que ela não faz, males serão gerados que vão dar a ela parcelas de responsabilidade por aquele acontecido. Porque se ela tivesse feito bem, aqueles males ali, ou pelo menos um deles, não teria existência, não aconteceria. Né? Então, esse fato fala assim, eu não faço mal a ninguém. Não fica achando que você está aí de bem, não. Está na boa, não. Porque se o bem que você não estiver fazendo gerar um mal para aquela pessoa, você vai ter parcela de responsabilidade lá. Não é culpa. É parcela de responsabilidade por não ter feito o bem que gerou o mal para aquela pessoa pelo bem que você não fez. Então, a gente não pode ficar achando que porque a gente não faz o mal, que a gente está de acordo com a lei de Deus, não, porque não está, né? Ou
Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. É aquela, mais naqueles espíritos bem, nos impuros, né? Na 10ª classe dessa terceira ordem. São aqueles que realmente, eles só querem desgraça. Por isso que são chamados assim em outras religiões, né? O anjo do mal, o demônio, eles só querem fazer o mal. Só querem ver a desgraça da pessoa. E são esses aqui, ó. Não fazem, né, o mal, esses fazem o mal e se comprazem em fazê-lo. E ficam satisfeitos quando encontram oportunidade. É por isso que a gente tem que ter cuidado. O conhecimento dessas características. Porque às vezes, né, a gente sabe que não é uma palestra muito agradável, né? É uma coisa cansativa, ficar ouvindo características de espírito, só que que é de uma utilidade enorme para a nossa felicidade. Porque no momento que a gente reconhece uma característica dessa, a gente não dá confiança para eles. Porque eles querem fazer o mal. Eles se comprazem com isso. E quando eles encontram alguém que abre uma frestazinha da janela para eles, isso é um banquete para eles. Eles entram por aquela fresta, eles entram e vão nos convencendo que eles são bons. E que eles vão... Por quê? Porque eles acabam reforçando a nossa inferioridade. É igual quando você vai pedir, às vezes, uma opinião para uma coisa que você está fazendo assim. Você não quer ouvir nada contrário ao que você pensa. Quando você vai pedir opinião para um amigo ali, sobre uma coisa que você quer fazer, você não quer ouvir nada diferente daquilo que você deseja ouvir. Se é para fazer uma coisa, você quer fazer isso, você quer ouvir que aquela pessoa lhe estimule a fazer. Se ela vira para você e fala que você não deve fazer, você já começa a ficar irritado. Ah, mas não foi para isso que eu te perguntei. Ué, perguntou, a opinião, a pessoa falou, né? Então, o que esses espíritos tão malévolos fazem? Eles entram pela frestinha que a gente abriu, pelo desejo, às vezes, que a gente tem de não fazer uma coisa muito digna, e ali eles ficam fortalecendo o nosso ego, nos dando razão em tudo. Ora, tudo que a gente quer é que o outro fique nos dando razão, né? E se ele não dá, a gente fica aborrecido. Às vezes, quando eu estou conversando com a Magui, que ela me fala uma coisa, e aí eu falo assim, não é bem assim. Aí ela fala, ih, já sei que não agradei com a opinião que dei. Não é bem assim. Mas isso é natural, porque somos todos espíritos nesse nível aí de imperfeição. Né? E aí, até que os argumentos continuam, né? E, às vezes, felizmente, o amigo não desiste de argumentar contra o que não deve desistir, porque se amigo não vai desistir, vai nos convencer. Né? Agora, o espírito imperfeito, malévolo, impuro, ele não quer saber disso, ele quer te agradar. Ele quer falar o que você quer ouvir, porque você vai ser, para ele, uma presa fácil. Aí, ele vai fazer, porque ele encontrou alguém que vai dar prazer a ele das atitudes que ele quer cometer, e ele vai usar a gente para isso, né? Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Mas, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Então, olha só, isso aqui é muito perigoso. Ó. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porque o desenvolvimento intelectual não caminha a par e passo com o desenvolvimento moral, não. Às vezes, uma pessoa é extremamente intelectualizada e desenvolvida nessa área e zero de moralização. Zero de moral. Então, o que ocorre? Uma inteligência que vai ser usada para o mal.
E como essa pessoa é muito inteligente, ela tem um poder muito grande de persuasão, porque ela tem argumentos, né? Ela tem argumentos que podem convencer a outra pessoa. Porque são perspicazes, são muito espertas, né? E aí vão usar esse desenvolvimento intelectual para fazer maldade. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados. E o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Eles não sabem muito, né? Eles têm limites de conhecimento. É nesse sentido que eu falei com vocês na semana passada sobre as psicografias com espíritos recém-chegados da Terra. Não é né? É dela. Recém-chegados ao plano espiritual. Tá? Esses espíritos, eles são o que eles eram aqui. Se tem poucos conhecimentos, mas podem ter conhecimentos embotados, porque não está... Tudo bem, aí sim. A hora que eles saírem do estado de perturbação pela encarnação que tiveram, aí pronto, todo o arquivo vem ao nível de consciência dessa alma. E ela pode ser muito intelectualizada e moralizada. Mas se ela era moralizada, imoral na Terra ela não era. Ela poderia ter poucos conhecimentos científicos. Porque essa parte, ela vem muitas vezes camuflada. Quando o espírito usa mal a sua inteligência, ele renasce com um corpo que lhe impede, de alguma forma, de manifestar o seu potencial de intelectualização. Porque ele não soube usar. Então ele pode nascer com uma deficiência qualquer que vai impedir a manifestação da sua inteligência e até impedir também a aquisição de mais inteligência. Ele vai ter que desenvolver moralidade. Porque ele não soube desenvolver isso. Então ele vai desenvolver moralidade. Mas muitas vezes, por outras razões, que nem tenha sido assim o mau uso da sua inteligência, e vem até numa provação, que não é a expiação, é apenas uma provação, o espírito vem com pouca capacidade intelectual, mas se ele já era moralizado, ele não perde isso, porque isso não lhe será tirado. A moralização, nesses casos, é até muito importante que ela permaneça, que ele traga. Porque as pessoas, ele vai servir de modelo para outras pessoas. Que uma pessoa, para ser do bem, para ser moralizada, para ser uma pessoa que obedece à lei, ela não precisa ser intelectualizada. Ela não precisa ter um doutor na frente do nome. Muitas vezes... No nosso círculo, né, de amigos, até de funcionários que a gente tem ao longo da vida aí, pode ter um espírito ali extremamente evoluído, que na atual encarnação, ou por provação ou por expiação, ele veio com uma limitaçãozinha de inteligência, mas era uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa incapaz de fazer o mal para outra pessoa. Eu lido com uma pessoa assim, que tem uma pureza, sabe? Assim, uma pureza que você quer ficar perto da pessoa. Porque é pura, uma pessoa boa. É uma pessoa incapaz de fazer o mal. Mas lidar com ela é complicado. Porque parece que tem algum probleminha na cabeça. Não é doida, não. Mas parece que não tem, assim, um raciocínio lógico, parece que não entende as coisas, sabe como? Então, lidar não é muito fácil. Mas você quer estar perto, porque de tão boa que é, uma pessoa pura. Você olha ali, parece uma alma pura. Não é, mas parece. Senão não estava nesse plano aqui, né? Muitas vezes acontece isso. Ou está em provação ou expiação.
se for uma expiação, usou mal a inteligência, veio agora com essa capacidade parca de desenvolver conhecimentos. E se foi provação, não foi um erro passado, apenas houve uma escolha em que ela fez essa escolha para não ter um desenvolvimento, nem apresentar um desenvolvimento, até mesmo para cada vez mais desenvolver moralidade. Então, são tantas situações, por isso que não dá para a gente identificar. Ah, fulano está assim, porque ele está resgatando um passado que na outra encarnação ele foi assim. Ó, não pode afirmar essas coisas. Isso não são afirmações que a gente possa fazer. Não temos condições para isso. Ninguém tem. Ninguém tem. Sabemos que se ele está passando por um processo patológico ou teratológico, né, que são as deformações, alguma coisa ele está resgatando, ou de provação ou de expiação, mas a gente não consegue identificar. Existem, às vezes, alguns pontos, né, que levam a uma interpretação mais segura, mas afirmar é difícil. A menos que tenha alguém na dimensão espiritual que possa dar esse conhecimento. Aí é outra coisa. Mas a gente mesmo fazer o julgamento, a gente não sabe. Porque são N situações. Né? Então a gente não sabe, assim, pela observação ali do estado em que a pessoa se apresenta, o que ela fez na outra para ela estar assim. Né? Às vezes, numa reunião mediúnica, numa reunião de tratamento, vem um mentor, vem o anjo da guarda dessa pessoa, falando, explicando. Ela está nessa situação porque ela está resgatando este fato em particular. Aí dá a conhecer. Mas aí é outra história. Não é um julgamento nosso, né? É alguém que veio trazer essa mensagem com certeza, né? Bem, não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, né? Daquele mundo que eles não sabem. Porque o plano espiritual, o plano em que esses espíritos entram, quando estão saindo aqui da Terra, ou de outro plano com relação evolutiva com esse. Então, esses espíritos, eles entram na dimensão espiritual, mas eles não podem nos dar noções verdadeiras sobre esse mundo, porque esse mundo está plasmado, ou pelo menos o cenário em que ele se encontra, está plasmado por ele, pelo seu próprio pensamento. Por quê? Da mesma maneira que no mundo material, nós criamos os nossos hábitos por conta de um estado vibratório da alma, e por isso é difícil de mudar esse padrão vibratório, porque é da alma, a gente tem que ter um esforço muito grande, fazer um esforço, ter uma força de vontade enorme, senão a gente não consegue mudar esse padrão vibratório. E aí esse padrão cria desordens no perispírito que vai ter dificuldade em manter a ordem do corpo físico. Aí a gente baixa a imunidade, tem problemas sérios de doença, né? E não consegue mudar o padrão, aí fica com aqueles hábitos, por mais que queira, vai continuar com aqueles hábitos, não consegue mudar, por quê? Não consegue mudar o padrão vibratório. A alma, quando sai da Terra, também ela tem o seu padrão vibratório. Quando ela entra na dimensão espiritual, ela permanece com ele. E esse padrão vibratório da alma vai criar um cenário e ela vai ter hábitos muito parecidos com o que ela tinha na Terra. Porque esses hábitos são frutos desse padrão vibratório dela, encarnado ou desencarnado. Então, a hora que ela consegue se desvencilhar daquelas impressões que aquela encarnação deixou, aí ela começa a analisar o seu padrão vibratório, aí ela começa a mudar. É onde ela começa ali a fazer as escolhas que ela vai fazer para as próximas encarnações dela. Não é nem para a próxima. Como eu já falei aqui, se a gente acha que a gente está hoje aqui,
resgatando tudo que a gente tinha para resgatar, está enganado. Às vezes hoje, na atual encarnação, nós podemos estar resgatando coisas de 4, 5 encarnações para trás. Somos imortais, a gente não pode esquecer disso. Nós não temos tempo determinado para isso. Nós somos espíritos em eterna evolução. E quando às vezes fazemos uma escolha de provas, por sermos esses espíritos ainda imperfeitos, a equipe espiritual que cuida disso, o próprio anjo da guarda que nos conhece muito bem, não deixa a gente fazer aquela escolha, porque fala, você não vai conseguir vencer isso. Não vai. Aí vai ter uma queda. É pior, porque vai botar uma encarnação em algum ponto a perder. Não a encarnação toda, mas num ponto ou outro põe a perder. E é isso, a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que aproveitar a nossa encarnação o máximo possível. O máximo. Por que quando a gente tem uma doença, mesmo nós espíritas, que sabemos de onde que ela vem, porque aprendemos que nós somos inferiores, né? Então nós temos doenças porque somos doentes. Não é o contrário, a gente já fez essa palestra aqui, né? Nós não somos doentes porque a gente tem doença. A gente tem doença porque a gente é doente da alma. Então, mesmo a gente sabendo disso, sabendo que a alma é que tem que ser consertada, a alma é que tem que ser reajustada, para que ela não gere mais doenças no corpo físico, mesmo a gente sabendo disso, o que a gente faz quando a gente adoece? Mesmo nós espíritas. Primeira coisa que a gente pensa, a primeira, não deveria ser a primeira, mas é a primeira, tinha que ser simultânea à outra, né? Também não é botar nenhuma na frente da outra, mas a primeira coisa que a gente pensa, e só nisso, procurar um médico para saber a origem da doença e ficar bom. É isso que a gente pensa, logo. Ih, eu estou com uma dor aqui, tem que procurar, tem que ver o que é isso para tomar um remédio e cuidar disso e ficar bom. Mas junto com esse pensamento, que é lógico, é lícito, e tem que ser assim, a gente tem que ter aquele outro assim, ai meu Deus, eu preciso saber que comportamento que eu estou tendo está gerando isso. Tem que ser junto, as duas coisas. Aí a gente vai ao médico, o médico vai fazer exame, a gente volta para casa, vai fazer os exames direitinho, mas senta lá na cadeirinha do pensamento, que a gente bota as crianças quando fazem arte, né? Senta a gente lá na cadeirinha e vão pensar assim, gente, o que eu estou fazendo que está gerando isso aí? Eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que mudar. Porque eu não estou doente à toa. O corpo adoeceu porque alguma coisa eu fiz para que ele adoecesse. Então eu tenho que descobrir. Aí começa a reflexão, começa o trabalho de autoconhecimento. Senão não vai adiantar. Por quê? Vai curar aquela, se ela tiver cura. E outras vão chegar. Até que vai chegar uma que não tenha cura. Aí, né? A gente vai. Então, são esses momentos que a gente tem que entender que nós somos espíritos que precisamos de reajuste. Então, a gente reencarna e traz para a atual encarnação só o que a gente consegue cuidar. É por isso que quando a gente está aqui, sofrendo ali e passando pelas situações de provação e expiação, a gente não pode esquecer, eu escolhi isso, e se foi permitido é porque eu posso dar conta e vou dar. E vou dar. Se eu não puder dar conta para livrar o meu corpo da morte, eu vou livrar a minha alma da inferioridade que gerou essa tristeza aí que vai levar meu corpo embora. O pensamento é esse. Aí, nesse caso, a gente quase que abençoa a doença, né? Porque esse é o objetivo. A gente não consegue, não, mas segundo os espíritos é o objetivo. Porque a doença incurável é a doença incurável do corpo e a cura da alma. Ela cura a alma. Então, aquele que tem uma doença incurável no corpo, ele sabe que o corpo não vai se curar, mas a alma vai se ele souber passar por ela.
E o que importa é ela se curar, para que ela não gere em outras encarnações doenças desse porte, né? E aí na escolha das provas a gente vai ser auxiliado para a gente escolher o que dá conta. Senão os espíritos não dê. Tem aquele ditado, né? Que Deus dá o frio conforme o cobertor que a gente tem. Isso é fato, isso é verdade. É verdade. Se a gente tem um problema ou outro, é porque a gente tem poder para superar aquilo ali. Senão o anjo da guarda não teria deixado a gente escolher essa prova. É porque a gente sabe que pode dar conta, né? Bem, continuando aqui, ó. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações trai um pensamento mau, pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Nós vamos parar nesse aqui, porque a gente está chegando ao fim, não vamos correr, porque isso aqui é muito importante, né? Então, olha só, se traduz na sua linguagem. Às vezes, uma pessoa tem pensamentos recorrentes que ela vai morrer. Não, eu estou com uma intuição, eu vou morrer. Todos nós vamos. Alguém aqui tem dúvida sobre isso? Que vai morrer? Sinto dizer, todos vão. Eu também. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A única certeza que uma mãe tem quando ela recebe o seu bebezinho no colo após dar à luz é saber que um dia ele vai embora. Um dia ele parte. Ele está chegando, mas um dia ele vai. E o desejo de todas elas naquele momento é que ele vá depois dela, né? Que a gente vá primeiro, obedecendo a ordem natural das coisas, mas como a morte não obedece isso, as nossas escolhas, de repente, foram diferentes, pode acontecer. Mas a morte é a única certeza da vida. O Décio Iandoli, que é um autor, é um escritor e orador que eu adoro, e eu uso muitas coisas das palestras dele, porque eu já falei para vocês a afinidade que eu tenho com o pensamento dele, né? Ele fala algumas coisas que parece até que eu estou copiando, que eu copiei dele, mas algumas sim, mas outras, eu fiquei até feliz de ouvir ele falar, porque eu falei, então eu estou no caminho certo, porque eu já falo isso há tantos anos, então eu estou no caminho certo. Que eu chego até a rir quando eu escuto. Então, a gente tem uma identificação assim de pensamento, eu gosto muito dele. Então, ele falou que ouviu também de um outro, que não é dele também isso, e que eu adorei também, achei sensacional. Ele ouviu de alguém, mas ele também, acho que ele até identificou, eu que não identifiquei. Que a vida, achei sensacional. É uma doença sexualmente transmissível com índice de mortalidade de 100%. Olha que bacana isso, não é? A vida é sexualmente transmissível, porque precisa da união sexual para que os gametas masculinos e femininos se abracem. Claro que tem laboratório, mas está envolvida a parte sexual nisso aí, né? Indiretamente por tabela está. Mas então ela é isso, é uma doença, a vida é uma doença sexualmente transmissível com índice de mortalidade de 100%. E é uma maravilha isso, graças a Deus, que a gente vai ter oportunidade de partir, mas que a gente não colabore para isso e voltar numa edição novinha, revisada e encadernada por nós. Quem disse isso foi Benjamin Franklin, né? Que coisa boa, poder recomeçar. Isso é tudo de bom. E a gente tem essa bênção todas as manhãs. Recomeçar. Vamos fazer direitinho, recomeçar a fazer aquilo que na véspera a gente fez e não deu certo. E vamos fazer bem. Então, para nossas próximas reuniões, nós vamos continuar com essas características. Esse
é o slide 15, né? E nós vamos partir desse aí. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Aquele que fica inspirando que vocês vão morrer, todos nós vamos, mas sabe Deus quando? Uns vão com 100 anos, eu recebi hoje uma mensagenzinha no Facebook de uma que está com 104 anos, eu acho, entrando no carro com uma agilidade, botando a perninha para cima. Aí ele perguntou quais são os remédios que a senhora toma. Ela falou, meu amigo, se eu tiver condição, 2 copinhos de cerveja, tá bom. Ela falou, ela está com 102 anos. Ela está bem enrugadinha, mas olha a agilidade do corpo daquela senhora, ela sentando no carro. Eu, às vezes, para sair, eu demoro, tenho que ficar em pé primeiro para depois andar, senão corre risco de cair, né? Então, é isso aí. Né? Nós temos que saber direitinho, pela linguagem dos espíritos, aquilo que eles estão nos falando. Aquele que está dizendo que a gente vai morrer, a gente vai. Mas não sabemos quando nós vamos, e muito menos esses que ficam inspirando essa besteira na cabeça da gente. Um espírito que fala isso não é bom, gente. Claro que não é. Alguém vai dar pulos de alegria com isso? Alguém vai saltar da cama de manhã, oba, eu vou morrer. Se fizer, tem que internar. Está com problema, né? Nós temos um instinto de conservação que Deus colocou em nós, senão a gente partia dessa ao menor problema. Que nos prende nessa terra para que a gente possa continuar acertando. Então, aquele espírito que está falando isso, ele é ruim. Não acreditem. Não escutem. Então, é através da linguagem deles que a gente vai vendo que eles não prestam, porque um espírito bom nunca vai falar isso para a gente, porque sabe que isso vai nos abalar. E um espírito inferior não sabe nada, ele não tem conhecimento nenhum para falar uma coisa dessa. Então a gente não deve se espantar, se admirar, se amedrontar com coisas que espíritos inferiores falam. Ah, mas como é que eu vou saber que é espírito inferior? Quando fica sugerindo essas bobagens, que um espírito bom não falaria. Né? Então vamos deixar então a partir disso aí na semana que vem. E até lá, se Deus nos permitir encarnados, se não, a gente vem desencarnado mesmo. Muita paz para todos.